Olá, gente. Meu nome é Karen. Meu nome é Emanuele. Estamos aqui no nosso primeiro Papo de Tubarão. É isso mesmo. Estamos recebendo o nosso presidente do Mesquita Futebol Clube e o nosso CEO, Leonardo. E hoje a gente vai bater um papinho para saber um pouquinho sobre a reestruturação do Mesquita, sobre como tá vindo aí os novos projetos e saber um pouquinho de vocês. O que vocês têm preparado para essa nova etapa? Quais são os planos para esse novo projeto aí do Mesquita? E saber um pouquinho de quem vocês são. Conhecer um pouco mais, Mesquita, né? Conhecer um pouco mais da história do clube, quem é o presidente, quem é o Leonardo. Leonardo todo mundo já conhece, né? Mas estamos muito interessados em saber os novos projetos para esse novo começo, né, do Mesquita Futebol Clube. E vamos começar com tudo, nosso Papo de Tubarão. Obrigado a vocês aí. É a primeira vez, é o primeiro Papo do Tubarão, é um projeto novo do Mesquita Futebol Clube. Ideia do nosso presidente Ângelo, grande responsável por esse primeiro episódio. E são novos rumos aí para o Mesquita. Gente, é um prazer assim, enorme estar fazendo esse podcast, né? Visto que, como o Léo falou, a gente já tinha essa ideia há bastante tempo. E aí, dessa vez, eu consegui reunir as pessoas para estar fazendo. Esse podcast é naturalmente para falar bastante sobre o Mesquita, né? Trazer para o torcedor, para o associado, para a população mesquitense, até de outros lugares também, o que vem acontecendo no Mesquita, né? Então, a gente vai estar aberto aí a falar do que puder e o que for permitido do Mesquita Futebol Clube. E queria saber um pouquinho quem são vocês fora ali do Mesquita, né? Do ambiente de trabalho ali. Quem é o Léo, quem é o Ângelo. Saber um pouquinho do cotidiano de vocês. Acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade, né? Pra saber um pouco. Conhecer também, mais, né, sobre cada um de vocês. Então, eu, na minha vida particular fora, né, o clube, né, eu sou pai, sou marido, né, tenho todas as cobranças que todo pai e marido tem, né, sou filho, né, também tenho as cobranças que o filho tem e tenho minhas responsabilidades como filho também, né, como marido, como pai. E fora do clube, assim, a minha vida é bem tranquila, né, vamos dizer assim, bem tranquila. Já eu sou um amante do meu cachorro, tenho um cachorro, um Golden lindo, né? Uma família muito bonita, tenho um filho que hoje trabalha aí pelos mares do mundo e, acima de tudo, né, um apaixonado por aquilo que eu faço, né? Eu gosto de futebol, sempre vivi isso, né? E eu procuro, né, nos momentos de folga, lógico, me desligar, sair aí pela estrada, pilotando minha moto. São vários hobbies aí que a gente tem para que a gente possa se desligar um pouquinho dos momentos raros de folga no futebol. Sim. Nosso presidente, qual a sua primeira lembrança com o futebol da sua infância? Bem, com o futebol da minha infância, na verdade, a principal lembrança, né, a ficha caiu quando eu assumi a vice-presidência do clube, junto com o Kleber Lousada, que eu entro na secretaria, né, a primeira vez e vejo uma foto lá onde eu encontro eu e meu pai sentado na arquibancada assistindo Mesquita. Então, assim, dentro do futebol, eu uno tudo, né? Eu acho que futebol, quando você é presidente, não é só o jogo, né? São os bastidores, é o dia a dia, né? E tudo isso faz parte. Então, esse para mim foi um momento muito marcante, um momento muito especial, né? E que me faz querer seguir em frente a todo momento. O senhor pode dizer que esse foi um momento assim que o senhor resolveu se envolver ainda mais com o Mesquita? Não, na verdade, o momento que eu resolvi me envolver com o Mesquita foi quando eu fui assistir um jogo com meu pai, né, lá no Lousadão, e a gente não pôde entrar, que era portão fechado e tudo mais, e na época eu falei assim, cara, poxa, o que precisa ser para ser um presidente? Porque não é possível isso aqui tá desse jeito, né? Na época eu achava que era muito fácil, né? Como todo mundo pensa que é, mas não é. E tomei a decisão de tentar, né? E Sim. eu reuni as condições que eram necessárias para ser presidente, fui lá, concorri, né? E
concorri a primeira vez com o Kleber como vice-presidente dele, fiquei 6 anos, né? Depois o Kleber acho que deu uma cansada, que é natural, né? E aí eu fui eleito a primeira eleição por aclamação e a segunda também por aclamação. Então, né? assim que surgiu o convite para ser, de fato, na verdade, não foi um convite, né? Eu busquei. Sim, né? sim. Foi uma coisa que eu quis, né? Sim. E aí é aquele negócio, é o que eu digo. Quando você quer, você não pode reclamar das responsabilidades, né? Eu que fui atrás, entendeu? O senhor, então, tem memória afetiva, né? Tem bastante. Clube. Bacana. E se o senhor fosse jogador de futebol, qual posição o senhor acha que jogaria em campo? Assim, onde eu corri um pouquinho, né? Zagueiro. Ali na zaga. Bacana, já tive a oportunidade de ver o senhor ali, brincando com os meninos em treino. Dá pra dar um chutinho, né? Enganar é mais fácil. E teve algum ídolo que te inspirou na infância? Então, ídolo no futebol em si, eu não vou dizer pra você que eu tive, não, porque meu ídolo é meu pai. Né? Então, assim, eu nunca quis ser aquele jogador de futebol profissional, né? Eu gostava muito das minhas peladas, dos campeonatos da várzea, mas querer ser jogador de profissional mesmo, querer rodar o mundo com futebol, nunca foi minha fascinação, entendeu? Então é ele que te inspira, né? A continuar sempre. Meu velhinho é danado. O senhor lembra da foto, do momento que viveu lá no Lousadão com ele? Isso que faz bola pra frente, vambora, erguer a cabeça. Né? É isso aí. É isso aí. Beleza. E o que te motivou a assumir uma missão tão difícil como essa? De reestruturar um clube, começar novamente? É o que eu falei, né? A gente tem um clube magnífico na cidade onde a gente mora, né? E que merece toda a atenção, né? Então, essa vontade, né? de ver o clube crescer, né? Dar oportunidade para outras pessoas, outros atletas, outros garotos que estão hoje sem rumo na vida. Sim, né? justamente. Então, o esporte ele é uma ferramenta muito importante nessa caminhada. Né? Então, o clube ele tem esse papel de proporcionar isso para essa juventude, né? Que hoje está, ao meu ver, muito sem perspectiva. Sim. Presidente, eu queria saber se a torcida ela já tem visto mudança e desde que o senhor assumiu, né? Sim. E o que o senhor sente assim que mudou depois da sua chegada no Mesquita até agora? Paz, a gente que está dentro do processo, né? A gente não pensa muito nessa coisa de vou fazer isso por esse motivo específico, né? A gente faz num todo, a gente quer a mudança no todo, né? Então, assim, dizer para você o que mudou no Mesquita, eu acho que hoje o Mesquita ele, né, voltou ao cenário, né? Com todos os acontecimentos, com tudo que vem acontecendo, acho que o Mesquita ele voltou, né? Tá aí, o Tubarão voltou a ativa, vamos botar assim. Perfeito. E a LFX, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a empresa que entrou aí para ajudar o Mesquita nessa reestruturação, que trouxe o Léo Vitorino também, saber como que foi esse encontro, assim, o que levou a LFX a entrar, né, no Mesquita e como foi, né, esse convite que o senhor fez e essa chegada deles, assim, para poder ajudar nessa nova etapa. A LFX ela é importante no seguinte, eles chegam no momento em que o clube está precisando, né, muito de alguém na parte de eventos, né? Sim. E é um reforço muito positivo, onde junto com ele vem o Léo Vitorino, que é um reforço estrutural no futebol muito grande, né, e que traz novos projetos, que as ideias se afinam com o clube, entendeu? E a gente realmente pretende fazer isso acontecer. Perfeito. E o futebol profissional, o que podemos esperar nos próximos meses? O futebol profissional agora a gente vai dar uma parada, mas eu queria passar essa parte pro Léo, porque
essa parte é mais específica dele. Na realidade, o futebol profissional, né, foi até uma decisão estratégica, né? Na realidade, a gente chegou há pouco tempo, o campeonato já tinha iniciado, o grupo já estava definido de atletas, já estava durante a competição, ocorrendo já os jogos e tudo mais. Então, essa decisão estratégica, né, fez com que a gente, principalmente, focasse os olhos no futuro do clube, nas divisões de base. Porque nas divisões de base é que vai se fazer receita para que o clube ande, né? Então, a gente planejou para que a gente desse início com o Mesquita Futebol Academy, né, que seriam as escolas de futebol. Automaticamente também a montagem das divisões de base, para que os garotos tivessem a relação realmente com o Mesquita, né? Porque a gente vê muitos garotos que hoje não praticam esporte de alto rendimento, né? Eles praticam esporte em escolas de futebol, escolas de outros esportes, mas o alto rendimento a gente quer trazer de volta para o Mesquita para que automaticamente, né, esses garotos tenham uma perspectiva de chegar e ter uma relação com o clube quando ele chega ao profissional, ter aquele amor pelo clube. Porque a gente vê que é muito difícil esses atletas de clubes menores, né, serem formados, as equipes serem formadas por atletas das divisões de base, né? Então a gente procura fazer isso para que eles tenham essa relação. E o clube também tenha futuras rendas, porque qualquer jogador que seja vendido, né, no futuro, formado na base, vai ficar uma receita para o clube. Então, automaticamente, o clube tem a ganhar no futuro. É o que a gente fala, primeiro começar no alicerce para depois ir para o telhado da casa, e não começar do telhado para o alicerce, né? Não se começa do profissional para a base, e sim da base para o profissional. Já dá para sentir algum resultado algum resultado visível, né? Nesses primeiros momentos assim de trabalho, desde que você chegou? Com certeza, porque assim, as pessoas estão acreditando nesse resgate, né, dos bons tempos do Mesquita, né? Primeiro a gente tem que restaurar a credibilidade de anos, né? São mais de 20 anos, né, que o Mesquita padece, sofre, e precisa de ajuda, né, principalmente na formação desses atletas. E aí eu sou o primeiro a citar uma das maiores incentivadores do clube, que é a RJ Esporte, que é inclusive quem fez esse manto, que é lindíssimo. Ficou lindo mesmo. Né? Que é essa camisa do Academy. Isso mostra o carinho, né, com que a gente quer que os nossos garotos, o nosso futuro, estejam vestidos. Uma camisa com material de qualidade tão bonito e tão bom quanto profissional. Então chegou a hora deles terem o devido respeito para que eles se sintam jogadores realmente do Mesquita, de um clube que vai se tornar grande de novo. Perfeito. Leonardo, o que você está sentindo assim de maior dificuldade no Mesquita? Eu acho que a maior dificuldade hoje do Mesquita são as pessoas se reunirem para fazer o bem. Se unir. Eu acho que é a corrente do bem. Tá faltando isso. A vida é isso. Verdade. A vida, as pessoas reclamam muito da vida, o tempo todo só olham o lado negativo da vida. Eu acho que a gente tem que, na vida, a gente tem que olhar sempre o lado positivo. Cara, se está acontecendo isso é porque Deus está querendo que eu vá por esse caminho, né? Eu abri mão de outros convites para estar no Mesquita. Mas eu sou muito assim, Deus, se quer que eu vá por esse caminho, que faça com que isso aconteça. E eu sou muito assim, eu vejo muito a vida pelo lado do bem. Eu acho que se você faz o bem, você recebe o bem. Se você só reclama, só olha o lado negativo das pessoas, o negativo seu também vai ficar muito à mostra. Sim. Então eu acho que é importante todo associado do Mesquita, beneméritos, né, todos que participaram de campanhas, né, como atleta, como dirigente do Mesquita, se reunirem, se unirem, né, em prol dessa corrente do bem. Porque é aquele negócio, eu quero o melhor para o meu clube. O clube, eu estou vestindo a camisa, eu torço por esse clube, eu quero o melhor dele. Eu não vou ficar falando os pontos negativos. Pontos negativos todos nós temos. Nós somos seres humanos, nós vamos acertar, nós vamos errar. O presidente vai acertar, vai errar, mas sempre buscando fazer a coisa certa. Nós do futebol vamos tentar fazer as coisas certas. Vai ser uma hora que vai errar, não vai. Mas ninguém sabe a realidade do clube hoje, né? A realidade do clube é bem complicada, é bem difícil. A captação de receitas
é complicada e tem que ter pessoas que acreditem. Nós estamos tendo pessoas que acreditam, nós estamos tendo gente do comércio de Mesquita que está acreditando, tem apoiado os nossos projetos, parcerias que a gente está fazendo para o Academy, para trazer para os garotos do Academy. A gente não está pensando só em botar o garoto ali para treinar e ter uma mensalidade para o clube. Nós queremos oferecer curso de inglês para o atleta, nós queremos oferecer plano de saúde e outras coisas mais que estão vindo nesse caminhão de coisas de pessoas de bem que querem fazer o bem pro Mesquita, né? Pro mesquitense e pra Baixada, que a gente fala que o Mesquita não é o clube de Mesquita, ele é o clube da Baixada, né? Porque nós podemos ser uma das maiores potências da Baixada. Não tem nenhum outro grande clube na Baixada. O Mesquita pode se tornar essa potência. Uma base muito forte, né? Exatamente. Sim. Base forte, profissional forte também. Justamente. E o que mais te atraiu, Léo, para começar esse projeto com o Mesquita? Eu acho que o desafio, né? O desafio, eu sempre fui movido a desafio. Eu sempre peguei alguns projetos, o pessoal fala cascadura, né? Que era bem brabo de você fazer andar. Eu acho que o maior desafio hoje, né, é do Mesquita, que está na última divisão do campeonato, né, carioca, você colocar esse time de novo na primeira divisão. A gente vê vídeos históricos, jogos históricos e tudo mais, né? E eu vivi, né? Eu cheguei a jogar na época do Botafogo, eu jogava no Botafogo, eu vim jogar no Lousadão contra o Mesquita com o estádio lotado. Então eu vi isso, ninguém me falou, eu vi com os meus próprios olhos. Então eu quero colocar o Mesquita de novo, né, nessa situação de jogar com os grandes, jogar de igual para igual. Então eu acho que esse processo é um processo que precisa de paciência, não vai ser um projeto de 6 meses, 1 ano, em 2 anos que você vai formar um jogador realmente para jogar de igual para igual com os grandes clubes. Mas alguém tem que começar. E essa missão, né, caiu justamente sobre a gente aí, o presidente agora, né, e eu e o Ed da LFX. Né, são empresas e pessoas que estão acreditando no resgate do Mesquita. Eu acho que isso que as pessoas têm que saber. Você que torce pelo futebol do Mesquita, torce realmente pelo futebol da Baixada, apoia o Mesquita, porque o seu apoio é importante. De alguma forma, procure apoiar, porque é o time mais próximo da sua cidade. Ou seja, se você tiver um estádio em condições, gramado em condições e tudo mais, vai ficar mais fácil você se deslocar para Mesquita para ver grandes jogos do que se deslocar para Resende, Volta Redonda e outros lugares mais. Com certeza, a gente tem tudo ali, né? Um espaço muito bom. Sim. Um clube muito bom, também bem grande, bem amplo. Sim. Né? Piscina, campo, sede. Tem tudo. Tudo, estádio. Tem uma série de coisas que tem tudo para dar certo. E vai dar. É isso aí. Você tocou num ponto importante. Você teve passagem pelo Botafogo, né? Passagem lá no exterior. E eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa passagem toda anterior até chegar no Mesquita. Como é que foi essa dinâmica, né? Foi enorme, mas sintetizando tudo, né? Eu peguei fases muito boas como Catar, trabalhei 8 anos no Catar, com tudo. Você fazia assim com o dedo, eu já tinha tudo. Material, bola, o que você precisasse de modernidade você tinha. E trabalhei num projeto também em Angola, que foi o início de um clube, numa mesma situação bem parecida com o Mesquita, só que era um clube novo. É um clube que começou do zero. E ele era formado, a equipe profissional foi formada com garotos de 17, 18 anos. Né? Nós tínhamos, o planejamento era em 5 anos atingir a primeira divisão. A gente atingiu em 4. Em 4 anos nós atingimos com garotos formados nas divisões de base. Nós contratamos 3 atletas só, um goleiro, um zagueiro e um atacante. O restante dos atletas, todos foram formados pelas divisões de base do clube. Então, assim, foi um projeto assim, bem interessante, bem parecido, né, que culminou, inclusive, com o final, a gente chegando na Copa Africana de Nações, que é tipo uma Libertadores e tudo mais. Né? E aí, sintetizando isso tudo, depois de passagens por vários clubes no exterior, Ceará em 2018, onde a gente foi bicampeão cearense, conseguimos da CBF o selo de formação categoria A, né, os melhores clubes do Brasil, como melhor formador do Brasil, era categoria B, passou para a categoria A, né? A gente foi para o Paraná, trabalhei no Independente do Paraná, retornei agora ao Rio de Janeiro, e aí o Ed, né, e o presidente me fizeram um convite, né? Eu vim conhecer, eu não conhecia a sede do Mesquita, apesar de anos de futebol, não sabia que o Mesquita tinha uma sede,
né? Então me surpreendi positivamente, que você vê uma estrutura que pode se sustentar, ser autossustentável, né? Lógico que a gente precisa no início de algumas iniciativas privadas para ajudar, só que automaticamente com o tempo eu acho que a gente pode fazer grandes coisas ali. Perfeito. E essa bagagem que você traz do futebol exterior, né? Tem alguma coisa em específica que você trouxe para aplicar no Mesquita e que já tem implementado isso aí ao longo do tempo aí? Como eu falei, eu acredito muito no futebol de base, na formação de novos jogadores. Porque a partir do momento que você forma jogadores competentes, jogadores que amam a camisa, que vão dar a vida pela camisa e não pelo dinheiro, você automaticamente está formando uma geração de vencedores, né? A Baixada é muito rica em talentos. Muito. Nós temos muito bons atletas, talvez os melhores atletas do Brasil, não só do futebol, saiam da Baixada Fluminense. O Mesquita está localizado justamente na Baixada Fluminense. Então a gente tem tudo para formar equipes vencedoras, jogadores vencedores, para que a gente no futuro tenha equipes vencedoras. Sim. Né? E isso é um processo de reconstrução, é um processo de volta da credibilidade, volta do respeito, porque muitas pessoas já passaram pelo Mesquita. O presidente que teve junto com seu pai sabe disso, né? Durante anos passaram gente falando que ia acontecer pelo Mesquita, mas talvez ninguém tenha essa gana que eu tô tendo, motivação, querendo realmente fazer algo diferente, algo que possa ser marcante para a história do clube, né? Alguém tem que começar. E eu acho que nós, né, eu e o presidente, a gente vai ter que começar isso, né? Todo mundo quer começar pelo profissional, porque tem resultado, ganha visibilidade e tudo mais, mas a gente quer fazer o contrário. A gente quer formar novos atletas com amor pela camisa, tirar esses garotos da rua, né, de coisas erradas, estar praticando esporte, e o Mesquita vai ser a casa da família, vai ser a casa desses atletas. Perfeito. E o Mesquita, ele tem essa vontade, né, esse desejo, esse sonho que a gente carrega de revelar novos jogadores, né, para fora também, no futebol profissional também, né, para trabalhar com a gente ali. E assim, a gente, é o que você falou, a categoria de base é o começo de tudo, né? O começo do sonho ali da criança, né? Que sonha em ser um jogador profissional. E a gente está trazendo isso pro Mesquita, né? Isso é muito interessante. E cria uma relação, né? De afeto até com as crianças, um amor, né, das crianças pelo clube. Exatamente. Isso é muito importante. A gente recebeu recentemente um ex-atleta do clube, Pelé, o nome dele, né? Ele inclusive foi lá no clube, fez várias fotos, mostrou as fotos dele enquanto ele estava, né, jogando no Mesquita. Então é importante a gente resgatar essa história do Mesquita, né? Respeitar a história, que é fundamental. Todo clube tem a sua história. Nós temos que respeitar os grandes ídolos. O René Simões, que teve uma conquista maravilhosa com o clube, levando o clube aqui à primeira divisão. Então, automaticamente, cara, a gente tem que respeitar a história, mostrando o futuro para esses garotos, né? Mostrando que eles podem ter essa possibilidade de futuro melhor, né? Se espelhando, né? Se teve alguém que fez história, eu também posso fazer história. Eu quero fazer parte dessa história, né? A gente, através das redes sociais, que você é a grande responsável, né, nesse resgate da história do clube e tudo mais, está mostrando constantemente aí que o clube tem uma história, tem jogadores importantes que passaram por ali. Sim. E imagina esses atletas fazerem parte das histórias, dessa história, e daqui a alguns anos eles mostrarem para os filhos, para os netos dele: aqui, ó, aqui a minha foto lá, fui eu que subi o Mesquita para a primeira divisão. Então é esse o objetivo. Mesmo, né? A gente estava vendo algumas pesquisamos, né, na internet, a gente viu que o Thiago Silva, né, foi revelado pelo Mesquita. O Thiago Silva teve uma passagem pelo Mesquita, né? As pessoas não sabem, né? Mas ele chegou a treinar no Mesquita. Sim. Né? Tiveram outros jogadores também importantes que passaram pelo Mesquita, né? E é legal a gente ver o Maniceira, que são atletas que estão ali comentando o Oman, né? Eu joguei com o Oman no final da carreira do Oman, que era um atleta que foi do Mesquita, fez gols importantes pelo Mesquita, e estava lá comentando na rede social, tem acompanhado. Então deve ser muito bacana para um atleta, um ex-atleta, né,
ele ter a família dele ali, ó, pô, lá, ó o vovô aqui, ó, fiz parte da história aqui desse clube, eu tenho história. E é o que eu falo, os novos atletas eles têm que saber dessa história, por quê? Porque eles têm que se espelhar para que eles possam fazer história para as futuras gerações, né? Então é esse o objetivo maior. E como está sendo, Léo, a captação de atletas assim, pro Academy, né? Esse projeto aí que está vindo com Mesquita agora, de Sim. reunir as crianças, né? Os atletas, como que tá sendo? É até bom o torcedor entender, né? A gente hoje não participa de nenhuma atividade no profissional. Por quê? Plano estratégico do clube, a gente, os 2 primeiros meses, é iniciar com o futsal. Nós vamos começar do futsal com os garotos de 5 anos até os 13 anos. Então, são os primeiros 2 até 3 meses trabalhando futsal. Depois, esses garotos, né, automaticamente vão estar fazendo até os 13 anos do futsal. Do sub-15 até o sub-20, depois do 3º mês, a gente vai criar essas categorias. Para quê? Para que os mais velhos, né, tenham a possibilidade de jogar pelo Mesquita. Sim. Né? Então é um plano que a gente está fazendo para que a gente encha toda a grade, colocou essa grade toda, né? E aí automaticamente esses garotos que estão no futsal, os melhores vão passando para o campo. Sim. E os melhores do campo vão subindo de categoria até atingir o profissional. Então esse é o plano, assim, é um plano de ação que a gente desenvolveu para reorganizar toda a base e todo o projeto futuro do Mesquita. E automaticamente, ano que vem, a gente vai definir a questão do profissional. Se nós tivermos uma equipe sub-20 muito boa, com muito bons atletas, a gente só é pontual em algumas contratações para a equipe profissional. Então, funciona dessa forma. É melhor que você ter que contratar um time todo para jogar o profissional. Eles jogam 2, 3 meses, depois de 2, 3 meses eles já estão indo embora. Sim. E muitas vezes, alguns deles, no 2º mês de competição, em vez de ele concentrar em estar jogando, ele está concentrado em ligar para empresário, ligar para outros clubes. Ó, o campeonato vai acabar, hein? Ano que vem não, daqui a pouco eu tô aí no teu clube. Então a gente faz com que esses atletas foquem realmente no Mesquita. Cria esse vínculo, né? E tenha a identidade de vestir a camisa do Mesquita, né? Então pode dizer que as inscrições estão abertas para as Exatamente, as inscrições estão abertas para os atletas, né? De 5 anos até os 13 anos, né? No futsal, né? Os treinos são todos os dias, de terça até sábado, no período da noite. A partir das 18 horas já começam os treinos. Vai ter horário de 18 às 19, 19 até às 20. Né? Vai ter um grupo que vai treinar terça e quinta e outro grupo quarta e sábado. A gente vai tirar o sábado normalmente da parte da tarde e domingo para fazer os jogos quando for necessário, a gente disputar as competições, que os jogos normalmente são sábado e domingo. Né? Sim. Então, você torcedor que tem um filho que sonha em ser jogador de futebol, já pode fazer a sua inscrição na Academy, Mesquita Academy. É isso aí. A gente está buscando fazer o melhor para o clube. A gente trouxe a Karen também, que é um outro reforço do Mesquita, que está aqui na minha frente. Né? A gente trouxe ela como musa, né? do musa e madrinha, né? do Academy, né? Por quê? Porque ela tem um carisma muito grande, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa que a gente já notou que se dá bem com todo mundo. Então eu tenho certeza que as crianças vão estar felizes nas atividades que a gente vai desenvolver. Tem várias atividades que a gente pretende desenvolver além do só o futsal. Não vai ser só o futsal, né? A formação global de uma criança, né, é muito maior do que só o esporte. Sim. Né? A gente vai tentar fazer educação. O esporte, né? Na realidade, esporte e educação andam lado a lado, são fundamentais. E é o que eu falo, sempre aonde eu trabalho, eu não quero só levar o treinamento em si. Ele tem que aprender um pouco sobre disciplina, educação, cultura, respeitar as culturas, respeitar o próximo. Então isso tudo são coisas, né, que fazem parte da grade, né, de formação de novos jogadores. E o Mesquita, ele vai ser, como você comentou agora, né? Eu não quero trazer só a questão da escolinha e tal. Vai ser um polo esportivo ali?
Vamos ter outros esportes além do Porque futebol. temos piscina, Porque temos piscina enorme, né? Diga-se de passagem. Gente, que pressão, hein? Não, com certeza. Assim, se nós temos essa estrutura de piscina, a piscina tem que ser utilizada. Se a gente tem quadra de futsal, ela tem que ser utilizada. Se a gente tem campo, a gente tem que utilizar. E é até bom as pessoas entenderem, porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim: o Mesquita está preocupado em fazer evento, não está preocupado com o futebol. Não se trata disso. Para se fazer futebol não se faz de graça. Sim. Um jogo do Mesquita hoje custa R$11 mil. 4.900 a 5.200 de borderô, que é pago para a Federação de Futebol, arbitragem, impressão de ingressos, uma série de coisas, né? Mais contratações de profissionais para trabalhar dentro do jogo. São 2 bombeiros civis, são 4 seguranças, né? Uma série de coisas, são frutas para os atletas, almoço para os atletas. Então não é tão simples se fazer futebol, né? Se tem um custo. E hoje ninguém vai chegar e vai dar R$11 mil assim à toa para o Mesquita. Sim. Então os eventos que são realizados no Mesquita são necessários para que esta renda dos eventos, né, automaticamente possam suprir essas necessidades do profissional e das divisões de base, que a divisão de base também tem taxa de arbitragem, também tem viagem, né, tem jogo fora, tem jogo que vai precisar se alugar ônibus. Então, uma série de despesas que as pessoas que às vezes gostam muito de criticar, né, elas não veem, elas não têm a noção disso, porque elas não vivem ali dentro do clube, né, 24 horas. Né? Aliado a isso, né, tem as despesas trabalhistas que estão sendo pagas pelo clube, né? Porque, queira ou não, são vários anos aí de atletas que alguns passaram, não receberam, estão com dívidas trabalhistas, e o clube vem pagando, né, de acordo com a demanda, essas dívidas trabalhistas. Então, assim, é uma luta muito grande que as pessoas não enxergam a fundo, né? Podem achar que quer fazer evento, não está se importando. Não, na realidade os eventos são necessários. Acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. Não é só fazer evento, é fazer evento com uma finalidade. Exatamente. E é melhor se fazer evento dentro da tua casa, né? Dentro os garotos poderem, por exemplo, participar de um evento do Dia das Crianças, né, na quadra do clube, do que você ter que sair daqui para ir para a Barra da Tijuca, para o Recreio, para poder participar de um evento do Dia das Crianças ou de um show. Né? Quisera eu trazer o Belo, por exemplo, para fazer um show no Mesquita, em vez das pessoas saírem daqui de Mesquita, de Belfor Roxo, Nova Iguaçu, irem lá para a Barra da Tijuca, para o Recreio, para assistir um show do Belo, podendo assistir no Mesquita. Se eu pudesse, até que eu traria. Ia ser show todo final de semana. Encheu o Mesquita. Quem não quer? Né? E automaticamente essa renda dos shows passar, né, para todas as reformas necessárias. Hoje, o principal alvo de reforma é a sede social. Por quê? Eu preciso receber os garotos bem, eu preciso receber a família desses garotos bem. Né? E aí depois, automaticamente, a gente passar para a reforma do estádio, que realmente o estádio merece um cuidado, merece uma atenção, porque é uma história do futebol brasileiro, né? É uma história não só da cidade, é uma história do futebol brasileiro. Né? Tiveram grandes jogos ali, então nada mais justo do que a gente resgatar essa história. É uma história que não vamos deixar morrer. É isso aí. Né? Exatamente. Se todos nós estivermos juntos, realmente juntos, cara, eu vou ajudar de alguma forma. Eu não tenho condição de patrocinar o Mesquita, eu não tenho condição de patrocinar, eu vou ali e vou comprar uma camisa, vou comprar um copo. Eu vou comprar um copo, é R$15 o copo, é R$10, eu vou comprar um copo, eu vou estar ajudando de alguma forma o Mesquita. Sim. Porque são, assim, pequenas ajudas, né? Se todo mundo se unir, justamente, né, poderia se tornar uma coisa maior. E às vezes não é nem só na questão do comprar, né? Só de não falar mal. Exatamente. Só às vezes de ali, né, fazer alguma coisa em prol do clube. Porque existem pessoas trabalhando, né? Existem pessoas que estão se dedicando pro clube, né?
A gente está lá desde manhã cedo, pô. Eu tô hoje de manhã até de noite. Você, o Ed, o presidente, né? Quando pode estar lá o tempo todo. Existem pessoas por trás trabalhando. Principalmente tem a pessoa que varre lá, que é responsável pela limpeza, que é o Felipe, que é a Denise, né? Pô, são pessoas que estão trabalhando. Não é justo eu ficar só tacando pedra em pessoas que dependem daquilo para sobreviver. Sim. Se eu tacar pedra o tempo todo e o clube realmente, se nós chegássemos hoje, nós vamos embora, acabou, vai fazer o quê? Vai voltar ao que era antes, as pessoas vão ficar sem emprego, né? E automaticamente sem trabalho. Então, assim, eu acho que não é justo. Looping, né? Até porque acredito que muitas pessoas chegaram no Mesquita falando o que iam fazer e ia acontecer. Só que no meio do caminho abandonam. Exato, exatamente. E a gente, assim, a gente quer fazer algo diferente. A gente sabe, tem experiência para atacar os pontos que são necessários serem resolvidos. A gente sabe como resolver. Eu não vou olhar com o olhar de torcedor. O olhar de torcedor é um olhar passional. Eu estou muito preocupado com o que está ali na frente, que eu acho que vai acontecer. Eu quero ganhar o jogo. Mas eu muitas vezes, para saber que eu vou ganhar o jogo lá na frente, eu tenho que ter paciência de saber caminhar da maneira correta para que eu ganhe lá na frente. Se eu quero que uma empresa grande patrocine Mesquita, né, e a gente não dependa mais de eventos, eu tenho que fazer as coisas positivas, né, a corrente do bem, com que a cidade abrace a região, né, a Baixada, abrace o Mesquita e automaticamente as pessoas possam investir. Sim. Então é esse o caminho que a gente está buscando fazer. Sim. Entendeu? Leonardo, como você enxerga o Mesquita daqui a uns 2 anos? Eu acho que principalmente, assim, estruturalmente melhor, né? Porque o que eu vi... Não é um trabalho rápido, né? Não é nada fácil. Não é trabalho fácil. De formiguinha, né? É um trabalho que vai demorar um tempo. É um trabalho a longo prazo. É o que eu falei, cara. Eu cheguei lá no Lousadão e me assustei, porque aquilo ali são coisas de 20 anos para cá que não foi feito, né? Tem coisas de 10 anos que ninguém fez nada, porque as pessoas estavam preocupadas só em ganhar. Eu só quero jogar no profissional para que eu vou aparecer e vou ganhar e eu vou dali para outro clube. Ninguém teve a paixão realmente, o carinho com o clube de fazer o seguinte: eu vou fazer um trabalho que daqui a 5 anos, 10 anos eu sei que esse clube vai estar em outro patamar, vai estar diferente, né? Eu lembro muito do um ex-presidente do Flamengo, né, que começou logo depois da Patrícia Amorim, né? Ele foi massacrado, as pessoas, tudo que ele fazia, as pessoas tacavam pedra. Não, porque o Flamengo tem que ganhar. Ele mandou o Wagner Love embora, porque o Wagner Love era o maior salário do clube na época. E depois, o segundo maior salário era a reforma da piscina, que a piscina estava vazando. E não água. Reformou? A reforma do Flamengo, da piscina do Flamengo, né? Porque vazava água. Né? O Bandeira de Melo, o nome do presidente, Eduardo Bandeira de Melo. Ele falava que a segunda maior despesa do Flamengo, na época que ele assumiu, era a piscina, porque a piscina vazava água. Então a conta da piscina era 900 mil. Nossa, só de água. imagina. Só de água. O Flamengo tinha essa despesa. Então as pessoas massacraram, mas foram a partir dali que tudo começou. A partir dali que o Flamengo se tornou um clube, né, organizado financeiramente, né? E depois de 2 anos se tornou uma equipe competitiva e automaticamente hoje é a potência Sim. que tem. Nas últimas 2 eleições do Flamengo, por exemplo, ninguém fala mais de dívida. Antigamente as pessoas, quando se candidatavam à presidência de clube, falavam muito: existe uma dívida que ficou para trás, existe uma dívida. E hoje em dia, nas últimas 2 eleições, o Flamengo não se fala de dívida, só se fala de projetos futuros. Sim. Porque o Flamengo não tem dívida. Então, assim, é isso que eu quero para o futuro, é isso que eu quero no longo prazo. Que o Mesquita possa se sustentar, ser autossustentável, vamos dizer assim, sem ter que depender de alguém. Sim. E o Mesquita, ele é o seu maior desafio no mundo do futebol? Ou teve outro que você olhou assim e aos seus olhos parecia impossível, assim, resolver? Eu acho que hoje eu posso falar que o Mesquita é o maior desafio que eu tive na carreira. E tô tendo. Né? Porque, assim, eu tive 2 desafios muito grandes. Um foi em Angola, que eu peguei o clube na última divisão também do campeonato, mas era um clube novo. Era um clube sem dívida, era um clube que estava começando do zero. E a gente começou com esse projeto de divisões de base para que eles depois
tivessem o sucesso. Tive no Laos, que foi uma equipe que a gente pegou, não estava bem no campeonato, a gente pegou a equipe conseguiu 23 vitórias seguidas, conseguimos o recorde de vitórias na Ásia, não tinha tanta estrutura quanto os outros clubes, mas a gente conseguiu o resultado. E eu peço muito a Papai do Céu que me ajude nessa missão aqui do Mesquita, que também é uma missão talvez mais difícil, porque em Angola a gente tinha um investidor, né, um investidor pesado, né, que ele só escutava o que a gente falava, ó, vai por aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Aqui já é mais difícil porque a gente não tem esse investidor pesado. A gente tem um investidor inteligente que sabe fazer os eventos, faz as coisas da maneira correta, né? E automaticamente a gente ainda tem que limpar, vamos dizer assim, um nome que ficou durante 20 anos esquecido. Sim. O Mesquita Futebol Clube, na realidade, ele ficou 20 anos esquecido no que diz respeito a reformas, a realmente trabalho sério de continuidade nas divisões de base e ter equipes competitivas no profissional, né? Sim. Que é um grande desafio também. E é um desafio a longo prazo. E como você espera que a torcida reaja a essa nova fase do clube? Eu torço muito, né? Eu tive uma primeira reunião com a torcida, né, organizada aí, logo que eu cheguei, né? Eu tive uma reunião com eles, combinei algumas coisas que alguém não cumpriu, talvez alguém deles lá. Mas eu acho que o fundamental, se são torcedores realmente, querem o bem do clube, eu acho que eles devem apoiar, né, toda ação que a gente fizer em prol do Mesquita, né, porque ninguém nunca fez nada durante anos. Né? Tá 20 anos o clube aí, é só chegar no Lousadão, você olhar como é que tá o Lousadão. Então você vê que são 20 anos. Aquilo ali não são coisas de 3 anos, de 4 anos, de 6 anos, 8 anos. São coisas de 20 anos. Né? Que tem salas ali que estão abandonadas tem bastante tempo. Né? A parte de cobertura do estádio não é barato se colocar uma cobertura. Não é chegar ali e vou botar uma cobertura, não é botar um telhado de casa. Verdade. Então, assim, são trabalhos que se fazem a longo prazo. Né? Então, o que eu quero do torcedor, do cara que ama o Mesquita, que viu realmente. Eu chamo torcedor de verdade. O torcedor realmente de verdade é aquele torcedor que sabe um pouco da história do clube. Ele viu, né? Eu sei que a nova geração talvez não tenha visto os grandes jogos ali, mas entenda um pouco de futebol, né? Vamos fazer um comparativo com o Flamengo. Né? O Flamengo, como eu falei, depois da Patrícia Morim ali com Bandeira de Melo, ele passou uma fase tendo que se organizar financeiramente, estruturalmente. E o Mesquita precisa se organizar financeiramente, estruturalmente, né? E as divisões de base, que é o grande segredo para que se tenha resultado. Não é, repito de novo, não é no profissional. Então, eles realmente entendam isso e torçam para o sucesso do clube. Porque todos nós vamos passar. Eu vou passar, o Ângelo vai passar, vocês vão passar. O clube vai continuar. Então, ninguém vai torcer por uma pessoa, e sim pela instituição. Sim. Né? É a instituição da minha cidade, da minha região, né? Que é a Baixada Fluminense. O Mesquita é o clube da Baixada. Então, eu sou da Baixada Fluminense, eu vou torcer para o Mesquita. Eu vou torcer vou pedir aos meus amigos que apoiem Mesquita. Não vou pedir para tu apoiar o Liverpool. Pô, o Liverpool não sabe nem que eu existo. Pô, o Chelsea vai saber que eu existo? Exatamente. Pô, é bonito ver o Chelsea jogar, é bonito ver o Liverpool jogando, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Mas torcer e comprar produtos, eu vou comprar do time da minha cidade, do time da minha região. Exatamente. Né, que é o Mesquita. Então, por isso até que a gente fez o uniforme, repito de novo da questão do uniforme, do Mesquita Academy, né? Para ser diferente, para eles saberem que o material do clube da Baixada, que é o Mesquita Futebol Clube, é um material de qualidade, talvez tão bom quanto a camisa do Chelsea, do Liverpool e outras mais. Para que se sentirem valorizados, né? Se sentirem valorizados, exatamente. Então é isso que a gente quer, cara. A gente quer fazer o melhor pelo clube. Sim. Entendeu? É essa questão que você falou, né? Pra criticar sempre tem alguém, né? Sempre tem vários, na verdade, né? Sim, é muito fácil. É muito fácil, mas agora naquela questão de chegar e fazer... Colocar a mão na massa, né? É muito Isso que é difícil. É verdade, porque criticar é muito fácil. Criticar a gente olha, não, esse copo tá com água, eu prefiro o suco. Pô, cada
cada um tem uma preferência, né? E o mais importante é saber que dentro de algumas críticas, né, você saber criticar, né? Você saber o porquê. Não, eles estão tomaram essa atitude porque lá na frente a gente vai ter esse retorno, né? A gente, por exemplo, agora, o Mesquita está fora da Série C do Campeonato Carioca, mas a gente sabe que lá na frente a gente vai ter esse retorno de alguma forma para que ele volte muito mais forte, que nem eu falei. Não adianta a gente querer disputar 2 competições, as pessoas não sabem. Mesmo que o Mesquita continuasse na Série C, vamos dizer que ele conseguisse classificar, que era uma tarefa quase impossível. Era 99% de não classificar, tá? Por quê? Tinham 7 jogadores treinando, 8 jogadores treinando. As pessoas não sabem disso. Elas só sabem que o Mesquita tomou o WO. Mas sabe quantos jogadores tinham treinando? Eu estou falando da época que eu cheguei. 8. Então as pessoas não sabem disso. Então o que acontece? A gente toma algumas decisões que lá na frente a gente vai ter um retorno muito maior, que é um investimento nas divisões de base. A gente sabendo que investir nas divisões de base, se a gente tiver o sub-20, a gente sabe que com 3, 4 atletas profissionais, a gente já ocupou um time já de qualidade, que os garotos não vão largar o barco, entendeu? Que ninguém vai largar o barco, nós vamos até o fim juntos. Eu quero atletas, né? Eu sempre trabalhei com grandes atletas, com atletas que foram referências. Trabalhei com o Juninho Pernambucano, Fernandão, Bresciano, que foi o capitão da seleção australiana de futebol, né? E outros mais, né? Trabalhei com a base da seleção que levou o Angola ao Mundial, né? São atletas que eles não desistiam jamais. Eles sempre foram focados e nada ia abalar eles. Eles falaram, nós começamos, nós vamos até o fim. Todo mundo junto, todo mundo junto. E iam todo mundo junto mesmo. Ninguém soltava a mão. Então, eu preciso de atletas assim. Eu preciso sempre montar equipes vencedoras com atletas que estão querendo. Eu prefiro ter 20 atletas que estão querendo do que 10 atletas de qualidade. Que os 20 querendo vão ser mais fortes que os 10 de qualidade. Então, assim, é isso que eu quero para o futuro do futebol do Mesquita. E é aquilo, né? Eu tive a oportunidade de estar com você em campo. E numa das suas reuniões, assim, da chegada, né? E você falou algo muito interessante, assim, que eu lembro perfeitamente. Que você falou assim, vocês têm que entender que isso daqui é o futuro de vocês. O meu, já fiz. Então, assim, vocês que querem viver do futebol, vocês que querem chegar num clube lá de fora, enfim. Então, assim, é fazer os atletas entenderem mesmo que é para eles que eles estão fazendo, né? Independente de tempo de contrato, né? É o clube ali que eles estão jogando, então vamos dar a vida pelo clube. Vamos fazer acontecer aqui, né? E ninguém começou de cima, né? Eu mesmo comecei no São Cristóvão. São Cristóvão era da B2, vamos dizer assim, né? E eu fiz a minha trajetória começando num clube menor. Eu comecei a jogar lá, num clube menor, mas eu falava, cara, e eu nem jogava, nem era titular, só vivia no banco. Eu era goleiro, então só vivia no banco, baixinho, 1,79m. Só entra um. Só joga um, não tem como jogar de atacante, improvisado, nem nada. Mas eu falava, cara, eu não vou desistir do meu sonho, meu objetivo é esse, eu vou até o fim. E aconteceu. Um jogo que o meu goleiro tomou o 3º cartão amarelo, o observador do Botafogo foi para ver ele, quem assistiu jogar foi eu. E quem jogou bem fui eu, e a partir dali eu fui pro Botafogo. Então, quer dizer, o futebol muda a vida das pessoas, mas muda também a vida das pessoas que querem, Sim. que são determinadas. Então, no futebol é diferente de qualquer outro esporte. O futebol você tem que ser determinado, porque muita gente quer, mas poucos conseguem chegar. A Copa São Paulo de Juniores, 95% dos atletas que jogam a Copa São Paulo de Juniores, que é em janeiro, somente 5%, né, dos 5% restantes conseguem chegar no alto nível do futebol profissional. Então, às vezes, o garoto chega com 20 anos, está jogando numa equipe grande, né, numa Copa São Paulo, acha que já, agora eu estou bem. E, na realidade, quando ele bate no profissional, ele não fica. Então, são dados reais, né? E para ser jogador de futebol, você tem que ter muita determinação até o fim. Lutar para fazer acontecer, né? Exatamente. Até acontecer, né? É isso aí. É o que você falou, muitos querem. Exatamente. Só que você que tem que correr atrás. Essa que é...
Meu presidente aí resolvendo vários problemas, né, presidente? O telefone não para. Não é fácil, não. Até quero até pedir desculpa a vocês, tá? Que eu tive que me ausentar por um minutinho. Resolvendo questões administrativas que é o tempo todo, né? O tempo todo assim. Vida de presidente. Mas graças a Deus está sendo resolvido, tá? Mas eu não queria estar na pele do meu presidente, não, porque quando você é presidente no clube, as pessoas só enxergam o presidente, né? O presidente é isso, o presidente é aquilo. A gente falou aqui inclusive isso. A parte legal é que tem coisas que eu falo que eu não sei. Entendeu? Tem gente que me conhece, ou melhor, que eu autorizei, que eu não sei nem quem é. É complicado, né? Foi uma das coisas que eu falei pro Léo quando ele chegou. Eu falei, Léo, quando falar pra você, sou diretor, calma. O que mais tem é diretor, só que você não vê ninguém aqui. Né? Então, assim, Léo, diretor, eu sei que você que eu coloquei. Agora, outros eu não conheço, tá? E a gente, assim, eu tava falando, né? O alvo sempre é o presidente, né? Mas as pessoas não veem o quanto você lutou para que a gente estivesse aqui. Também não foi fácil. Sim, não acha que para o Ângelo foi fácil me trazer. Houve uma negociação. Essa negociação também não é fácil, entendeu? Não que eu seja melhor do que ninguém, né? Mas aceitar o desafio do Mesquita é um desafio que não é qualquer um que vai aceitar, entendeu? E aí precisou se negociar, conversar, né? Com ele, com o Ed da LFX, né? Ter o apoio, né? Eu repito muito dessa empresa aqui que faz a qualidade da camisa, material que é RJ Sport, né? E os nossos, né, parceiros também que estão chegando, que nos próximos podcasts aí vocês vão poder saber quem são, né? Só para o pessoal entender um pouquinho, né, que essa negociação que o Léo falou, né, demandou muita paciência, demandou vários nomes, nós reunimos a diretoria, e aí, esse aqui, pô, esse aqui, cara, tem esse problema, não dá, fomos por eliminação até que sobraram 2 nomes, aí pesou, né, o do Léo, e o pessoal, esse aqui, pro clube, vai ser a melhor opção, vamos agora conversar com ele, né? Então, assim, não foi uma coisa, achamos o Léo ali, porque não foi nada disso, né? Ao contrário do que o Léo falou, muita gente pensa que o clube é só eu, e não é, tá? Nós temos uma diretoria que cada um tem os seus afazeres, ninguém vive do clube, né? Então, cada um tem seu trabalho e se dedica ao clube a hora que pode, né? Que geralmente é na parte da noite, onde ele se reúne, né? Nem sempre a gente consegue se reunir no clube, às vezes a gente se reúne para onde fica bom para todo mundo, onde você está, então a gente vai, consegue essa, né? Então, assim, é com muita satisfação que a gente consegue apresentar o Léo, né? Com muito entusiasmo que eu vejo o carinho e o amor que ele está tendo pelo Mesquita, né? E isso vai fazer a coisa acontecer. Sim. É o que ele falou, a gente não larga, ninguém larga a mão de ninguém. Então, essa atitude, porque para mim não é só ganho financeiro, é uma atitude, né, que você tem, que muda as coisas. Sim. Né? A minha atitude lá atrás em querer fazer uma mudança no clube, a atitude do Léo hoje ao chegar e querer fazer uma transformação no futebol, a LFX querendo fazer a transformação social no clube. Então, tudo isso a sua atitude de querer estar aqui apresentando o podcast, a dela para estar aqui querendo fazer o seu melhor. Então, essas atitudes é que vão levar o Mesquita ao lugar de destaque. Perfeitamente. E é isso, né? O Léo chegou para ser um divisor de águas. Literalmente. Porque, assim, o Mesquita ele se encontrava de uma forma, né? Antes dele chegar, a gente já vinha com um trabalho ali, só que precisava de mais gente, né? Para poder fazer realmente acontecer. E ainda precisa de muito mais gente. Né? Podemos dizer que voltamos a sonhar. Sim, na verdade, assim, vocês começaram a sonhar, eu já sonho há bastante tempo, né? Verdade. Mas é bem gostoso, assim, trabalhar ali. Ainda mais com pessoas, assim, né? Que a gente vê que tá todo mundo na mesma sintonia, querendo o melhor pro Mesquita, entendeu? Porque todos estamos no mesmo objetivo e caminhando ali e passando pelas lutas, pelas vitórias. Então, assim, é bem gostoso trabalhar ali, né? Nesse ambiente. Assim, praticamente, né, complementando aí, encerrando, porque tá bem próximo de encerrar
o nosso tempo. Tem nosso bate-papo. E o que acontece? Agradecer o Diego também, que é um cara fabuloso, que abriu as portas aí para que a gente tivesse nesse estúdio aqui, fabuloso, né, do mais alto nível, né, com os equipamentos mais modernos possíveis. Isso mostra com que o carinho, né, com que as pessoas estão recebendo Mesquita, né, estão recebendo a gente como responsável pelo futebol, né, do Mesquita, pelo clube. Então, obrigado aí, Diego, por abrir a sua segunda casa aqui com a gente, né? Então, assim, a gente pretende trazer sempre conteúdo aí para o torcedor, né? Do Clube da Baixada, trazer conteúdo de qualidade, né? Não só falando de futebol, mas de outros assuntos. É importante as pessoas saberem que a gente vai falar de outros assuntos também, não só de futebol. Mas, lógico, não esquecendo da nossa raiz, que é o nosso Tubarão. É a nossa razão social, né? Mesquita Futebol Clube, mas a gente bem em breve, a gente vai estar falando de outros esportes aí. Sim, né? Sim. E o pessoal pode apostar que vai dar certo, tá? E vão ter cada um seu espaço. Aquele que gosta de basquete vai ter seu espaço, de futsal, de handball. Acho que a nossa principal função ali é oportunizar. Né? Dar oportunidade a quem quer. Não quem vai para lá vou só passagem. Não, ali não é o lugar para isso. Ali a gente quer vencedores. Sim, a gente quer vencedores, a gente quer vê-los vencer, entendeu? E mais uma vez eu falo que para mim foi a palavra que marcou esse primeiro podcast, é atitude. Sim, pessoas dispostas, a gente quer pessoas de atitude, que chega e faça acontecer. Perfeito. Vamos pro nosso bate-bola final? Vamos lá. Quer começar aí com o presidente? Com certeza. Senhor presidente, vamos lá. Vale respostas rápidas. Um treinador que te inspira. Rapaz, eu acho que já falecido, né? O pouco que eu vi era Tele Santana. Um clube inesquecível. Mesquita. Um ensinamento que o futebol trouxe pra você. Ninguém faz nada sozinho. O Mesquita em uma palavra. Amor. Agora é com você. Mesma coisa, Léo. Um clube inesquecível. Cara, eu vou falar da minha raiz, onde eu comecei. Foi o primeiro clube, foi o São Cristóvão. E hoje o Mesquita, né? Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível? Eu acho que a 23ª vitória seguida na Ásia foi contra um ex-clube meu, né? A gente, Lansang 1, Buriram United 0. Foi um jogo inesquecível, foi em casa. Estádio lotado, pessoas em cima dos muros, pessoas subindo no carro, em cima do carro, olhando por cima do muro. Eu tenho essas fotos até hoje e marcaram na minha vida. Um ensinamento que o futebol te deu? Ser uma pessoa de bem. Eu acho que quando você faz o bem, as pessoas você recebe lá na frente. Eu acho que no futebol, o futebol é um meio que é difícil as pessoas pensarem em fazer o bem, né? E quando você faz o bem, você tem esse retorno lá na frente. Passam-se os anos, as pessoas vão olhar e falar, cara, esse cara é um cara do bem. Eu procuro fazer isso. Perfeito. E, para fechar, defina o Mesquita em uma palavra. Desafio. É isso aí. Gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Nosso primeiro podcast, o Tubarão da Baixada. Obrigada, teremos vários outros, se Deus quiser. Né, Manu? É isso aí. E assim se encerra. E qual a última palavra, assim, a última frase de vocês para os nossos torcedores, para os nossos atletas? Presidente primeiro. Aguardem que vem muita coisa por aí. Deus quiser. A minha frase de encerramento é uma frase que meu pai me ensinou, né? E eu guardo isso, sempre lembro do meu pai, qualquer desafio que eu tenho no futebol. Nós somos conhecidos e reconhecidos pelo que fazemos. Não adianta nada eu falar se eu não pratico a ação. Então, meu pai me ensinou isso. Nós somos conhecidos e reconhecidos pelo que fazemos. Perfeito. Obrigado, torcedor. Até a próxima. Torcedor mesquitense. Até o Gente, posso dar só mais um? Claro, fica à vontade. Cara, quero mandar um beijão pra minha esposa e pra minha filha que estão Que fofo. aguardando isso lá, tá?
Perfeito. Aí, perfeito. Obrigada E muito obrigado a todos gente. vocês. É isso. Obrigada, gente. Tchau.